Fala galera, beleza? E aí, vamos responder a nossa pergunta de número 1 do caso clínico 3? Bora! Respondendo então a pergunta de número 1 do nosso caso clínico 3 de diabetes e glicosúria, deixo aqui o caso clínico para vocês. E olha, peço para vocês explicarem o mecanismo do funcionamento da insulina em indivíduos saudáveis e, posteriormente, para vocês apontarem as razões pelas quais a glicemia não é estabilizada nem na diabetes 1, nem na diabetes 2. Então, bora lá, galera. Vamos combinar o seguinte. Primeiro eu vou explicar o mecanismo fisiológico do saudável, depois eu vou falar da diabetes 1, depois eu vou falar da diabetes 2, e aqui na figura de baixo eu trago os detalhes a respeito do GLUT4, que é o captador de glicose tanto nos músculos quanto no tecido adiposo. Tá legal? Então vamos nessa. Vejam só, inicialmente para um indivíduo saudável, o que a gente vê? Imediatamente após uma refeição, aumenta a glicose no sangue. Então imaginem, por exemplo, o indivíduo aí comeu arroz, feijão, bife e batata. No arroz tem carboidrato, no feijão tem carboidrato, na batata tem carboidrato. O fato é que a glicose no sangue do indivíduo aumentou. O nome disso, galera, hiperglicemia. Ué, se essa glicose está alta, eu não posso deixar ela alta. A tendência do corpo é sempre voltar para a homeostase. Então, para eu voltar para a homeostase, para eu voltar para a estabilidade, o que eu preciso fazer? Eu preciso baixá-la, né? Eu preciso diminuir essa glicemia que está muito alta. E aí, como é que isso é feito? A gente tem aqui o pâncreas, está aqui em amarelinho aqui na figura, e lá no pâncreas a gente tem um tipo de células que são chamadas de células beta-pancreáticas, que detectam esse excesso de glicose no sangue e liberam a insulina lá no sangue. Onde é que essa insulina vai atuar? Ela vai atuar no fígado, por exemplo, promovendo glicogênese, promovendo síntese de glicogênio, mas eu quero chamar a atenção aqui para os tecidos musculares e para o tecido adiposo. Por quê? Porque em ambos a gente encontra um captador de glicose chamado de GLUT4. Vejam só, a insulina, quando ela se liga nos receptores nesses dois tecidos, o que ela faz? Ela é capaz de ativar o GLUT4, e aí esse GLUT4 vai captar o excesso de glicose que está no sangue, trazendo a glicemia de volta para a estabilidade, então regulando a glicemia. Naturalmente, se a glicemia agora já está numa quantidade fisiológica, se ela já está em homeostase, a gente não tem mais por que continuar liberando a insulina no sangue. No diabetes tipo 1, o que acontece? Por alguma razão, as células beta-pancreáticas elas vão ser degeneradas. Se eu tenho células beta-pancreáticas que estão degeneradas, elas não estão funcionando direitinho, né? Elas estão produzindo menos insulina, elas estão liberando menos insulina. E aí, naturalmente, povo, se eu tenho menos insulina atuando lá nos músculos, se eu tenho menos insulina atuando lá no tecido adiposo, eu vou ter uma menor ativação de GLUT4, uma menor captação de glicose. Ou seja, eu vou continuar com excesso de glicose no sangue. Por isso que eu vejo um quadro de hiperglicemia. Já no quadro de diabetes tipo 2, o problema não está na produção, na liberação de insulina, né? Não é a produção e a liberação de insulina que estão deficientes. O que está funcionando de uma maneira equivocada? O que não está funcionando de maneira adequada? A ação da insulina. Então, o que a gente vai ver, povo? A insulina, por mais que esteja sendo produzida, por mais que esteja sendo liberada lá pelas células beta-pancreáticas, ela não atua de maneira eficiente nesses tecidos. E se ela não atua, ela não ativa tão bem o GLUT4. E se o GLUT4 não está tão bem ativado, esses tecidos não conseguem captar a glicose de maneira adequada. Ou seja, eu vou continuar com excesso de glicose no sangue, eu vou continuar com hiperglicemia. Até a título de curiosidade, povo, na diabetes tipo 2, como a insulina não está funcionando direitinho, o que as células beta tentam fazer? Epa, já que a insulina não está funcionando bem, quer saber o que eu vou tentar fazer para trazer esse organismo de volta para a homeostase? Eu vou tentar produzir, eu vou tentar liberar ainda mais insulina do que o normal. Então vejam só, enquanto no diabetes tipo 1 a gente vê menos insulina no sangue, no diabetes tipo 2 a gente vê mais insulina no sangue do que em indivíduos saudáveis. Por quê? Isso é uma tentativa do corpo de tentar compensar essa dificuldade na ação da insulina. Agora, explicando isso aqui com um pouquinho mais de detalhe, povo, vejam a figurinha de baixo. Olha só que interessante. A gente vê nas células aí do nosso corpo, a gente consegue ver vários tipos de GLUT, tá? GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5, por exemplo. E o que acontece? Todos os GLUTs, com exceção do GLUT4, eles já estão localizados na membrana. Ou seja, se passar algum excesso de glicose aqui próximo à membrana dessas outras células que têm esses outros GLUTs, esses GLUTs vão lá e captam essa glicose e trazem para dentro da célula. O GLUT4 ele é muito peculiar, porque se ele não tiver ativado, ele fica no citoplasma. E aí, poxa, se ele está no citoplasma, como é que ele vai tentar captar
esse excesso de glicose passando aqui perto da membrana? Não vai rolar. Ele está muito longe do sangue, né, que está carregando esse excesso de glicose. Então vejam só, a insulina lá nos tecidos musculares, nos tecidos adiposos, o que ela faz? Uma vez que ela se liga nos seus receptores, ela ativa uma cascata de sinalização, então ativa uma proteína, que ativa outra, que ativa outra, que ativa o GLUT4. E aí quando o GLUT4 está ativo, ele migra até a membrana, e aí sim, né galera, ele consegue captar esse excesso de glicose. Então, de novo, ó, no diabetes tipo 1, lembra que é quando você tem uma produção, uma liberação de insulina reduzida? Se tem menos insulina se ligando nos seus receptores, menor vai ser a ativação da cascata de sinalização, menor vai ser a ativação do GLUT4. O GLUT4 não vai migrar de maneira adequada lá para a membrana, e aí você não consegue captar o excesso de glicose. E no diabetes tipo 2, conforme eu falei, né, você tem até uma maior produção, você tem até uma maior liberação de insulina. Só que o que acontece? Ela se liga no seu receptor, só que por alguma razão, essa cascata de sinalização não é ativada de maneira adequada. E aí, se a cascata de sinalização não é ativada de maneira adequada, você não consegue ativar bem o GLUT4. E aí, novamente, né, povo? Ele não migra de maneira adequada aqui para a membrana e você não consegue captar o excesso de glicose. Por isso que, por razões diferentes, tanto na diabetes tipo 1 quanto na diabetes tipo 2, a gente vê um quadro clássico de hiperglicemia. E aí, depois dessa nossa resenha, eu trago aqui para vocês o gabarito dessa pergunta número 1. E aí, galera, como é que vocês foram? Mandaram bem? Agora que a gente já conhece os mecanismos fisiológicos do controle da glicemia, agora que a gente já tem as informações básicas da diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, fica mais fácil da gente identificar qual é a diabetes do paciente desse nosso caso clínico. Tá legal? Então é isso, galera. Valeu, um abraço. Tchau.